Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Servijota. Hoje aqui com mais um vídeo para o nosso quadro Desvendando o Espiritismo. E o vídeo de hoje nos fala sobre um personagem mais importante da nossa história, Jesus, sob a ótica espírita. Já dá o seu like, compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais corações fraternos e levar a mensagem do Espiritismo a outras pessoas. Quando você pensa em Jesus, o que vem à sua cabeça? Um altar imponente? Uma cruz representando o sofrimento? Ou alguém longe e distante dos nossos corações? Jesus, muitas vezes na história e pelas religiões, nos é apresentado como um ser inalcançável, inatingível, como alguém que a gente só admira, ou teme, ou só respeita. Mas nem sempre ele foi colocado perto de nós, no nosso coração. E é assim que a doutrina espírita nos mostra Jesus. Não como um ser inatingível e inalcançável, mas sim como um modelo em quem devemos nos espelhar, um modelo que deve ser o nosso GPS, a nossa estrutura e o nosso modelo de encarnação aqui nessa Terra. Aquele a quem devemos olhar como um grande exemplo. Um exemplo em todas as suas atitudes, em todos os seus momentos. O que impressiona Jesus para o Espiritismo não é o milagre ou a capacidade de transformar água em vinho, mas sim a capacidade de transformar o homem imperfeito, egoísta, orgulhoso, num homem melhor, num homem de bem, num verdadeiro ser perfeito, como o exemplo que ele nos dá. Quando a gente vem aqui no Livro dos Espíritos e vê qual foi a definição dada pelos espíritos quando Kardec pergunta na questão 625 qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é simples e objetiva: Jesus. Jesus é para o homem o exemplo de perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. O Espiritismo nos mostra Jesus não como um ser criado por Deus de uma forma especial, que veio à Terra e pagou todos os nossos pecados, mas sim como um ser criado e, como todos nós, passou por um processo evolutivo e chegou a ser divino. Chegou, conquistou a ser esse modelo perfeito para todos nós. E escolheu fazer parte deste planeta, vir como guia e modelo desde o início na sua formação e retornar depois, encarnado aqui na Terra, para mostrar aos homens uma época dura, numa época onde as pessoas não estavam preocupadas tanto com o outro e muitas vezes nem consigo mesmas, mas sim preocupadas com os valores da época, de pouca afeição e de pouco amor. E ele se propõe a retornar a este planeta, a encarnar entre nós e a nos mostrar, através dos seus exemplos, das suas palavras, de tudo aquilo que ele deixou num curto período de tempo que a gente tem sobre a vida de Jesus aqui na Terra, mas o quão importante ele foi para todos nós, que até hoje, 2026 anos depois, continuamos falando sobre ele, tendo ele como modelo e exemplo maior para todos nós. O Evangelho não é um manual pronto de regras ou de rezas que devemos fazer todos os dias, mas sim o exemplo contínuo de sua passagem por este planeta. O exemplo contínuo do amor e do perdão.
O exemplo contínuo de alguém que não selecionava para junto de si pessoas especiais, mas muito pelo contrário, formou uma equipe constituída pelas pessoas que talvez na época fossem as menos importantes. Pescadores ignorantes, cobradores de impostos, que nem todos gostavam, prostitutas, pessoas simples do povo, pessoas que junto dele puderam aprender, crescer e depois dar continuidade a seu ensinamento aqui na Terra. Ele não escolheu para junto dele os melhores, ele não escolheu os mais letrados da época, ou aqueles que se consideravam, né, especiais para o povo. Pelo contrário, esteve junto dos mais humildes o tempo todo. Em todos os seus exemplos, em todas as suas provações, sempre nos deu um exemplo e nos fez pensar. Deixou parábolas que em cada tempo foi interpretada de acordo com a evolução do povo e que até hoje continuamos interpretando e procurando tirar delas as maiores lições e os maiores ensinamentos. Jesus não é um ser inalcançável, mas é aquele que está do nosso lado, no nosso sofá, quando a gente precisa. É aquele com quem podemos falar de coração, quando aperta aquela dor. Ou aquele que está do nosso lado nos momentos de alegria, para nos fazer lembrar que ele sempre esteve conosco até chegarmos lá. Que em todos os momentos difíceis pelos quais passamos ao longo da vida, ele nunca nos abandonou. E quando a gente também está feliz, é um exemplo dele. É o exemplo do seu amor que a gente conseguiu transformar nas pequenas ações do nosso dia a dia. Jesus, para o Espiritismo, é o modelo da perfeição, a que o homem deve seguir, mas sabendo que ele é um modelo que a gente vai ter que aprender todos os dias com os nossos esforços, com as nossas imperfeições, que durante as nossas falhas, a gente sabe que ele está ali do nosso lado, nos apoiando e nos guiando. E que um dia, depois que alcançarmos, né, todas as dificuldades, que passarmos por todas as dificuldades e que alcançarmos sermos aquele homem de bem, poderemos ser como ele, a perfeição. Ele é o caminho e o modelo. E cabe a nós fazer as escolhas certas para seguir nesse caminho e tê-lo como meta de vida um dia no nosso processo evolutivo. Jesus não está numa cruz ou num céu inatingível. Jesus está dentro de cada um de nós, como o modelo e o maior psicólogo da história. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Faça essa palavra chegar a mais corações e leve esse Jesus que nos protege, que nos guia, que é nosso amigo e consolador, para que ele possa consolar e estar do lado de mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.